Eu estava aqui ouvindo as canções, e é tão lindo quando Deus já começa, né, a costurar algo, desde o início, né? A canção Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. Esse lugar é o principal. Este lugar é a consequência do enchimento deste lugar, através do Espírito Santo de Deus. E é tão lindo. Eu estava ali entregue, ali nas canções, e pensando como o Senhor é maravilhoso. Como Ele é especial nas nossas vidas, como Ele tem um cuidado especial com as nossas vidas. Porque quando o pastor me mandou a intimação de estar aqui hoje, porque para mim é uma intimação, veio algo em minha mente, né, de uma palavra que já estava em meu coração. E eu fui estudando, né, essa palavra, só que não estava, alguma coisa não estava legal. E aí o Senhor me levou para essa palavra de agora, que tem tudo a ver com o que foi cantado aqui hoje. E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Deus vai falar muito aos nossos corações. Enquanto eu estava estudando e desenhando essa palavra, Ele já ministrava em meu coração. O que eu quero dizer com isso? Eu já levei meus tapas na cara lá em casa. Tá, irmãos? Agora é as vez de vocês. Vamos todo mundo apanhar junto aqui, porque Deus nos ama. É brincadeira, tá, irmãos? Brincando. Vamos abrir, então, em Gênesis 37. Ai, que lindo que ficou. Deu certo. Vamos abrir em Gênesis 37, do versos 2 a 5. Eu já vou lendo aqui com vocês. Eu estou na versão NVI, tá? Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao seu pai a má fama deles, dos irmãos. Tá? Outras traduções diz assim, trazia más notícias deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. A gente já conhece a história da túnica, não vou me parar nela. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse José. Ele era afrontoso, né? Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Outra tradução diz assim, por causa do sonho e das suas palavras. Amém? Irmãos, eu gosto muito da história de José. Fora a história Cristo, é a minha história preferida da Bíblia. Para mim, José é uma história muito completa, de um processo, de uma transformação. E é muito parecido conosco. Onde a gente é chamado para algo, e ali o Senhor começa a transformar a nossa vida. E até esse algo se concretizar, lá se vão longos anos. E é por isso que eu penso que é muito parecido com a gente, né, com os nossos processos particulares. E diz assim a Bíblia que José teve um sonho. E a primeira lição que eu tiro aqui é: cuide do que você fala
e como você fala. Porque, às vezes, como no caso de José, era algo que, sim, era de Deus. Sim, iria acontecer. Sim, o Senhor estava com ele. Mas aqueles que estavam à sua volta não tinham preparo ainda para entender aquilo. Nem José teve o preparo até para receber, porque ele foi e tagarelou, coisa que não era para tagarelar. Então, a gente entende que, a Bíblia diz aqui, 17 anos, era um jovem, começo da sua caminhada, vamos entender dessa forma, ainda imaturo em algumas atitudes, embora fosse um pastor de ovelhas e já tivesse as suas responsabilidades, ele ainda estava em formação, natural, um adolescente ainda. E o que eu vejo aqui? Às vezes até a gente, nós, e eu não estou dizendo de idade, tá? Isso não é sobre idade. Isso é sobre entendimento da obra de Deus na vida de cada um. Isso é sobre amadurecimento espiritual, não é sobre idade fisiológica. Porque o Bruno, meu filho, que tem 15 anos agora, pode ter, em alguns aspectos, uma maturidade melhor que a minha. Por isso que eu estou dizendo que não é sobre idade biológica, é sobre amadurecimento espiritual. José ali, ele tinha 17 anos, era um jovem imaturo. E ele, talvez, no seu ímpeto de ficou alegre, era uma coisa inusitada. Deus não ficava dando sonho à torta e à direita, não, tá, irmãos? Então, imagino eu que devia ser uma coisa tipo, uau! Cara, olha o que aconteceu comigo. A gente quer falar. A gente quer externar isso. A gente quer compartilhar. Isso na melhor das hipóteses, né? Às vezes o sentimento é outro, mas vamos nos apegar nisso. E ele foi e falou. E às vezes a gente tem, né, algo em nossas mãos tão poderoso que vai ser um impacto tão grande, não só na sua vida, na minha vida, né, também em particular, não só na sua vida, na vida daqueles que estão à sua volta, na vida do seu bairro, na vida da igreja. E Deus só te pediu uma coisa: vai orar, fica quietinho, se guarda um pouquinho. Está entendendo, irmãos? Às vezes a gente erra, a Bíblia mesmo fala, né, que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Pela ânsia, né, de querer, talvez agradar, e a gente acaba se excedendo. E foi isso que aconteceu com José. E por que eu gosto muito da história de José? José, ele foi um pastor de ovelhas. A Bíblia diz aqui, já li aqui bem no comecinho, ele pastoreava os rebanhos. Jesus, um dos nomes de Jesus era um bom pastor. A vida inteira de José, ela te joga para Jesus. Aliás, né, toda a Bíblia te joga para Jesus. Graças a Deus por isso. E José, ele tinha só que ficar guardando aquilo para ele. E a Bíblia ainda fala mais sobre a imaturidade de José. Por isso que eu coloquei ali, preparo. Sim, nós somos escolhidos. Tem um dizer que eu gosto muito, que diz assim: a rosa, ela já é rosa quando ela está em semente, lá embaixo da terra, quando ninguém vê. Só que a gente não dá importância para ela, porque ninguém vê. Só que ela já é rosa, mesmo quando ela é uma semente. E a gente só tende a entender o processo inteiro dela quando ela já virou um botão. E, em geral, esse processo ele é rápido. Mas ela já é rosa enquanto ela está ali embaixo. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender. O Bruno, ele já é um chamado de Deus na adolescência dele, mesmo ainda aprendendo a fazer as coisas. Eu estou usando meu filho porque é meu filho, eu posso. Ele ainda não está completo naquilo que Deus sonhou para a vida dele.
Mas ele já é o chamado de Deus, mesmo ainda não entendendo o que virá na vida dele. José, já na visão de Deus, na mente de Deus, Deus já sabia o que iria acontecer, como iria usar a vida dele. Ele precisava daquele menino, daquele jeito, para que o Senhor o moldasse às formas de Deus. Para que ele não fosse moldado por outros, mas o próprio Deus forjando o caráter dele, para que quando ele chegasse no ápice de quem ele fosse quem Deus queria que ele fosse. E às vezes a gente tende a dar uma voltinha para cá. Está muito puxado, Deus, eu vou para cá. Não. Se Deus te quer numa posição, permaneça nela. Porque mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja sofrendo, Deus está com você e Ele está segurando sua mão e Ele está te moldando à vista daquilo que Ele deseja. E é doído. Os mais antigos aí eu me incluo nessa, já passaram algumas, né, André? Já passaram umas tantas e a gente sabe. Não é não, Alex? O Alex está ali só, lembrando, já fazendo uma história na mente de tudo que passou. E é assim, irmãos. E todos nós estamos aqui. E a Bíblia fala assim, que ele levava más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Dá-nos a entender que ele exagerava um pouco para se sobressair, porque ele era o queridinho do papai dele, né? Ele era filhinho de papai, literalmente. Ele dramatizava, ele dava um ar de superioridade, afinal de contas, quem é que tinha túnica? Era o José. Só que essa palavra aqui, as más notícias, se a gente for entender ela, é a mesma tradução naquela passagem dos espias. Sabe, dos espias, que foi Josué e Caleb, lá. E aí voltaram, né, Josué e Caleb e os espias. E o que os espias falaram para Moisés? Não temos boas notícias. Lá é muito difícil, lá eles são muito grandes, lá eles são muito numerosos, só colocando o povo para baixo, só desmotivando o povo, só colocando medo no povo. É essa tradução de trazer para baixo. Não era uma notícia de que os rapazes estavam realmente fazendo algo errado. Não que não fizessem, tá, gente? A gente lendo a Bíblia, a gente entende isso. Mas era de depreciação. E no verso 8 a gente lê lá que, basicamente, né, quando diz aqui, e o odiaram mais ainda por causa do seu sonho e pelo que ele tinha dito. Você vê que são duas coisas diferentes. Não odiavam ele por causa do sonho, ponto. O sonho foi a cereja do bolo. Eles odiavam ele porque ele era falador demais. Falta de sabedoria. E a gente precisa ter sabedoria, né, em prol do reino de Deus. Quando a gente entende, né, que o reino de Deus é um reino, né, não é meu, é reino de Deus, né? E todo mundo está aqui, ó, hoje os irmãos estão aqui, está uma benção. Vem buscar todas as quartas-feiras, saem do trabalho, alguns vêm de escola, né? Alguns têm um trabalho longe e vêm. Esses irmãos, alguns realmente, né, não estou querendo julgar ninguém, às vezes realmente a pessoa não pode. Irmãos, isso é tão precioso diante de Deus, né? Porque a gente reserva esse período para buscar o Senhor. Aqui depois a gente acaba tendo a oração, é uma bênção, está sendo uma bênção. A oração aqui às quartas-feiras, se você não vem, se ajuste nos seus horários e venha, porque é bênção. Então, quando a gente entende que esse trabalhar em unidade, porque aqui cada um, né, eu estou aqui hoje,
Né? Hoje o Léo e a Ari fizeram o louvor. Né? Daqui a pouco, eu não sei qual dos irmãos que vai preparar a oração. Né? O Alex está na mídia ali junto com os irmãos. Cada um fazendo a sua parte. Quando a gente tem esse entendimento do todo, que andar em unidade não é fazer a mesma coisa, mas é trabalhar em unidade para o mesmo propósito. Eles não tinham esse entendimento quando José chegou lá com esse tal do sonho. Eles não tinham entendimento de vamos trabalhar no mesmo propósito, até porque eles nem sabiam qual era esse propósito. Muitas vezes a gente não sabe qual é. Eu não sei o propósito que Deus tem na vida do Léo, mas se ele chegar em mim e falar, vamos orar porque Deus me mostrou assim, assim, assado, eu não tenho que odiar ele porque eu não tive um sonho. Eu não tenho que querê-lo mal porque não foi para mim que Deus mostrou. O entendimento hoje, principalmente depois de lermos essas histórias, é, cara, vamos orar junto. Não sei do que se trata, mas estamos juntos. Precisar de alguma coisa, chama aí. E até me desculpem no falar, mas eu sinto um pouco de falta disso. Do tamo junto. Do vamos embora. Então, essa primeira parte, o Senhor nos, né, que é do sonho, a gente tem que cuidar do que a gente fala e como falamos. Porque pode estar correto, mas a forma que isso é pronunciado pode derrubar todo um projeto. Esses dias mesmo a pastora Renata trouxe aqui uma mensagem falando das vozes. Eu acho que todos que estão aqui estavam nesse dia. Foi uma bênção, que voz, né, que a gente está ouvindo. E, às vezes, é exatamente isso. Deus querendo mostrar algo, e no caso ali, né, os irmãos no ouvido dele. E a gente precisa ter clareza, buscar isso em Deus. Clareza nos nossos pensamentos. A gente lida muito com o espiritual e às vezes esquece do psicológico. E eu estou vendo uma crescente nesse sentido e eu glorifico a Deus, porque nessa igreja tem pessoas, né, aptas, né, profissionalmente nesse sentido, porque foi Deus que criou, a gente tem que cuidar também. E a gente precisa estar organizado. Porque a nossa língua, às vezes, ela fere mais do que ela edifica. Eu mesmo, em casa, eu sempre comento em casa, nos nossos devocionais juntos, que a gente tem que se policiar mesmo, é um exercício quase que diário para que se vire cultura, e é difícil uma cultura virar cultura. Requer muito de nós. Porque é mais fácil falar mal do que falar bem. Eu tinha um gerente que falava assim, Fernanda, você pode acertar 1000 vezes, mas se você errar uma, vão te conhecer pela uma que você errou. Porque é tendência pecaminosa. O pecado traz isso em nós. Então, a gente tem sempre que trazer esse exercício real, irmãos. É real. A gente não é crente só de quarta, de domingo, aos sábados. A gente é crente. Todo o tempo. Na padaria, no mercado, na escola, no trabalho, na faculdade, com um vizinho chato. O meu é chato. Mas eu tenho que ser crente, eu tenho que amar meu vizinho. É difícil, mas tem que amar. Eu estou nesse exercício, eu sou real, irmão. Eu sou essa pessoa. Lá em Tiago, fala assim, Tiago 3. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Vejam como um relacionamento, uma igreja, um trabalho pode ser destruído por uma palavra.
Se o próprio Tiago falou isso, quem sou eu na fila do pão, né? Outra lição que eu entendo aqui é que, independente de onde as circunstâncias te levem, Deus vai estar lá com você. Se você é filho de Deus, se você entregou sua vida a Deus, aonde Ele te levar, Ele vai estar lá com você. Ele vai segurar a tua mão, e bem forte, para te guiar naqueles momentos que a gente fica perdido. Ele vai estar lá. Senhor, eu não sei o que fazer. Se preocupa não, que eu sei o caminho. Vamos comigo. É assim que Ele faz com a gente. Não foi o que José queria. Em Gênesis 39, já diz ali, José havia sido levado para o Egito como escravo e foi vendido a Potifar. Só que diz assim também, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Tem algumas traduções que diz que aquele hebreu, né, se refere àquele hebreu, aquele hebreu, aquele hebreu. Isso era uma forma pejorativa de falar naquela época. Aquele hebreu, para os egípcios, era a escória. Então, quando eles falavam aquele hebreu, não era boa coisa. Eles não queriam se misturar. Então, quando fala assim, o Senhor estava com José, e de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do senhor egípcio. Irmãos, só essa frase é uma bênção tão grande, que ele passou de um rejeitado a morador daqueles que o rejeitavam, a morador da casa daqueles que o rejeitavam. Você está entendendo? Que aquela situação que você está passando, aquele problema que você passa, aquela pessoa que é o seu calcanhar de Aquiles, ela vai ver tão Deus em você, quando você de verdade, completamente se entregar ao Senhor, que não vai ter como, Ele vai reconhecer e vai querer te trazer para perto dEle. Pensa, uma pessoa que te despreza, querer a tua companhia, porque vê Deus em você. Isso é tremendo, irmãos. Isso é lindo demais. A Ari estava ministrando aqui que a gente queira a presença do Senhor de tal modo. E penso eu que esse tal modo que ela se referiu e Deus nos amou de tal maneira, de tal modo, ou seja, inexplicável, o querer estar na presença dEle, o querer estar inserido nele. Que até quem não nos conhece veja a glória dele em nós. Que lindo vai ser, Senhor. Anseio por esse dia, anseio por ser essa pessoa. Ele não queria estar ali. Ele foi jogado num poço. Ele não quis ir. Ele foi levado à força. Essa passagem me faz lembrar muito a passagem que Jesus encontra com João Batista. E vai ser batizado por João, para cumprir as Escrituras. E aí ele é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba, ouve-se uma voz, eis que este é meu filho amado. Não foi Jesus que ouviu, ouve-se, todos ouviram uma voz. E aí, o que acontece depois? Alguém lembra o que acontece depois? O Espírito Santo o impulsiona. E esse impulsiona quer dizer o empurra para o deserto. Do mesmo jeito que José. Por isso que eu gosto da história de José. Às vezes a gente pensa, estou no deserto, Deus não está comigo, Deus se esqueceu de mim. Ó vida, ó céus, ó azar.
Ó, por que meu pai fez isso? Por que a minha mãe fez aquilo? Por que não sei o quê? Sempre bota a culpa em alguém, né? A síndrome de Adão. Sempre terceirizando a culpa. Sempre terceirizando a culpa. A culpa nunca é nossa, né? Ninguém nunca bate no carro, né? Ninguém nunca fica nervoso. É sempre o outro que tem culpa. Eu te entendo, irmão. Eu te entendo. Compartilhamos, às vezes, das mesmas ímpetos, mas é isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele quer tratar os nossos ímpetos. Jesus, obviamente, não precisava disso, mas Ele nos mostrou o caminho. E veja que o próprio Espírito Santo o levou para um deserto. Aí é difícil, né? Estou passando no deserto e saber que foi Deus que me colocou lá. É demais, né? Aí é muita fé para entender o que Deus tem para nós. E aceitar, né, o que Deus tem para nós. E à medida que vai passando aqui a passagem, a gente vê que José aceitou sim, porque a gente não vê ele murmurando, a gente não vê ele questionando, a gente vê ele trabalhando. A gente não vê ele perguntando o que essa situação aqui está querendo me ensinar, o que esse Senhor aqui vai poder me dar de valor, o que eu vou ganhar agora, já que eu estou agora morando na casa dele e supervisionando a casa dele. Não. José tinha uma postura de o que eu posso trazer de bom para este lugar que eu estou, mesmo não sendo o lugar ideal para mim. José era praticamente um príncipe. Agora ele era escravo, em terra estrangeira, que não gostavam do povo dele. A gente que é brasileiro, nós brasileiros, a gente não tem talvez tanta noção do que é um povo não gostar de outro. Mas a gente vê as notícias aí, em pleno 2024, isso ainda existe, isso ainda é real. E é forte, e é terrível. E ele estava numa terra que não o suportava, escravo. E a postura dele era, o que eu posso fazer em benefício para este lugar, já que eu estou aqui? E o Senhor trabalhando. Percebe que é um processo, irmãos? Quando a gente chega, né, num determinado processo e a gente entende, né, a caminhada, tudo faz sentido. Tudo clareia na nossa mente. A questão é que a gente ainda está aqui, então a gente vai viver de processo até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. É bem isso. Não é um. É até que Ele venha. Então, a gente tem que ter em mente que entre o tempo do sonho e a concretização dele, vai existir esse preparo, que é sofrido, é dolorido, mas é de Deus. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, irmão, o meu eu de hoje, o seu eu de hoje não suporta. E é por isso que muitas vezes a gente passa pelo vale. Meu pai dizia assim, passa pelo vale dando glória a Deus porque Ele está lá. E é isso mesmo. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para essa igreja, é de um tamanho tão gigante que o nosso eu hoje, como corpo, ainda não sustenta, irmãos. E eu desculpe falar isso. A gente está no processo. Pelos olhos da fé, e Deus já me mostrou isso. Tanta gente aqui vão ser pessoas relevantes, não só nesse bairro. Essa igreja ela não vai ser relevante para este bairro. Essa igreja está se preparando para algo maior. E é de Deus. Só que isso requer uma renúncia como corpo e como indivíduo. E às vezes é dolorido. Às vezes a gente não quer abrir mão. Irmãos,
tem coisa que a gente não pode falar, né? A gente tem que... Estou acabando de falar isso, né? Tem gente rindo da minha cara ali no fundinho. Cada um sabe, irmãos, onde aperta o seu calo. Mas isso não me dá o direito de chutar o pé do outro. Essa igreja aqui, irmãos, é real isso. Sim. Eu estou falando da parte de Deus, irmãos. Eu sei que ainda é uma novidade me ter falando isso, né? Mas é muito real. Eu vejo aqui a visão que eu tenho assim, é um grupo imenso aqui. A tal ponto que as escalas vão demorar para chegar a vez. André e Josi não vai ficar mais preocupado de querer ajustar aqui, ajustar ali. Vai ter tanta gente que a preocupação deles vai ser: o irmão está querendo servir, já faz tempo que ele não serve. Pensa, Josi, quando chegar essa preocupação em você. E é isso que vai acontecer aqui. Só que para isso acontecer, nós estamos no processo. O sonho, ele já deu para o pastor André, para aqueles que vieram junto com ele. E agora nós, e eu me incluo nisso, porque estou aqui agora, estamos no processo. Todos neste processo. E no tempo certo de Deus, isso vai se concretizar. E quando isso se concretizar, novos sonhos virão. Novos sonhos virão, novas pessoas virão, novos sonhos virão. E nesse looping, até que o Senhor venha. E a gente tem que estar firmes, irmãos, entendendo isso. A cada GC que se abre, a cada pessoa nova no grupo de oração que vem, é a sementinha da rosa lá escondida, que ninguém está vendo, mas ela já é rosa. Nós já somos esse potencial todo, mas a gente tem que ainda entender os propósitos do Senhor em unidade. Os jovens têm feito isso, as quartas-feiras tem acontecido isso, essa busca. A igreja, aos domingos, tem feito isso. Oração antes do culto. Aliás, a oração já é o culto. Perdoa, Ana. Estou aprendendo. Onde Deus te levar, Ele vai estar com você. O negócio com Deus é tão extraordinário, é tão incrível, irmãos. Teve uma época que eu já estou caminhando para o fim, tá? Teve uma época que eu trabalhei na TNT de transportes, hoje é FedEx, acho que todo mundo conhece, né? E na época eu não tinha faculdade e nem estava estudando. E lá na TNT abriu uma vaga, e para aquela vaga, acho que muitas empresas são assim ainda, né? Para aquela vaga em específico, precisaria estar estudando ou ser formado. Em qualquer coisa, só precisava estar estudando ou ser formado. E eu não era e não estava estudando, e nem estava querendo estudar naquela época. Então, continuei fazendo meu trabalho, e nem me meti a me inscrever para aquela vaga. Só no meu setor tinha umas 20 pessoas, e eu era, acho que comigo tinha outra pessoa que não tinha faculdade, na época. E não me inscrevi. A empresa inteira devia ter umas 200 pessoas. Gente, eu estou falando isso não é para me gloriar, não. É para gloriar o Senhor. E naquela época, a gente passava um perrengue financeiro assim, absurdo, irmão. Absurdo. De o Jefferson não almoçar, porque ele estava desempregado, para eu ter janta para comer, porque eu almoçava na empresa. E não foi um dia, não. Foram meses, assim. E eu vi aquela vaga, sabia que não era para mim. E eu cuidava do transporte da Natura,
da empresa Natura, aquela de cosmético. Fazendo meu trabalho. Só que, com esse meu jeito adorável, simpaticíssimo, que eu lidava com uma pessoa na Natura e eles me colocaram justamente por isso mesmo, é real, pelo meu jeito, paciente, a pessoa tirava uma comigo e eu ia lá bem educada, tal, porque a pessoa do transporte da Natura, ela era o cão. E aí me colocaram propositalmente por isso. Me ensinaram um serviço e me colocaram lá. Não recebi promoção. Nada. E fiquei. Só que eu me dei tão bem com essa pessoa, irmãos. Eu tenho essa pessoa no Instagram até hoje. Depois de alguns meses, claro, né? Foi oração mesmo, porque eu lembro que eu falava para o Jefferson. Eu falava, não estou aguentando. E foi oração mesmo. Aí, surgiu essa vaga. E eu lá. Já ganhava presente da Natura, já tinha virado a queridinha da Natura. Dentro lá da empresa, né? E eu lá, nem aí para a vaga. Um belo dia, me chegam lá e me chamam para uma reunião e falam assim, e a gente orando, porque o Jefferson ainda estava desempregado. Me chama e fala assim, Fernanda, vem aqui, a gente quer falar com você, com a pessoa que iria sair do cargo. Que era da Natura também. Eu não estranhei muito, porque era do mesmo cliente. Fui. Aí eles falaram assim, falando, né, do trabalho, parará, tal, e a minha cabeça viajando, assim. Né? A gente, às vezes, está ouvindo o chefe e não está nem aí, né? Viajando, tipo, querendo voltar logo para o meu trabalho, porque eu queria ir embora. Aí o cara chega e fala para mim, o gerente, a vaga é sua. Irmãos, literalmente eu fiquei assim, ó, porque eu estava viajando, real. Eu fiquei assim. Acho que eles perceberam depois de uns 3 segundos, sei lá. Fernanda, você entendeu? Aí eu, não, o quê? Desculpa. Não, a vaga é sua. Aí eu, que vaga? Não, a vaga de analista. Aí eu, engoli assim, que na minha cabeça veio, cara, eu não tenho preparação para isso. E eu falei, não, eu não tenho preparação para isso, todo mundo ali tem faculdade, eu não tenho. A gente vai te auxiliar, tudo que você precisar, a fulana lá vai te ajudar. E, irmãos, aquilo foi uma bênção tão grande na minha vida e do Jefferson. Eu fiquei mais de 2 anos nesse cargo, não sei nem como até hoje, atendendo o raio da Natura, que era um cliente dificílimo, e o Senhor, extraordinariamente, me preparou para aquilo. E é isso que Ele faz com a gente. Às vezes, Ele pega o improvável, faz dele o provável. E faz dele o canal de comunicação que Ele quer para nós. Tudo isso quando a gente se coloca na posição dEle, quando a gente entende o processo dEle, quando a gente aceita, principalmente quando a gente aceita o processo dEle nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim, eu já estou terminando. Eu é que sei o pensamento que eu tenho de vós. Pensamento de paz e não de mal. Ele é quem sabe. Não devemos desanimar. Devemos sempre estar em oração. Essa casa é uma casa de oração. Graças a Deus por isso. Existem lugares que a gente não tem mais esse refúgio de oração. É só aqueles... Só na pegada, né, naquela coisa louca. Glória a Deus que aqui tem pessoas tementes a Deus, pessoas sábias, pastores que são de Deus, que nos lideram em amor, em comunhão. Muitos não têm o que nós temos. E eu louvo a Deus por isso. Os pensamentos de Deus é de um futuro e de esperança nele. E assim como José, Ele está conosco no nosso processo, como igreja. Ele está neste processo. Ele nos separou para algo e Ele vai até o fim com a gente. Amém, irmãos?
Eu não sei se era o que alguns desejavam ouvir, mas foi o que Deus ecoou no meu coração. Como eu disse, eu estava com um pensamento, Fernanda, em Mateus, que eu gosto também muito da história de Mateus. Mas o Senhor me levou até essa passagem. O fim de tudo é que nós levemos a mensagem do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou. É para isso que às vezes passamos muitos processos. Para que a gente leve a mensagem do Senhor, seja como for, seja em que lugar for. No caso de José foi como governador. Mas ele levou a mensagem durante o processo dele todinho. Ele não esperou chegar lá para falar de Deus. Não espere aquilo que você almeja ou aquilo que Deus falou para você acontecer, para que você já seja boca de Deus no meio dos seus. Amém? Vamos ficar de pé?